transição ofensiva do Cruzeiro, que é bem venenosa, e normalmente para um veneno a gente usa o antídoto. Qual foi o seu antídoto para parar a pressão do Cruzeiro, a transição rápida, e conseguir o resultado positivo? Obrigado. Primeiramente, boa noite. O nosso time também tem transição ofensiva boa, né? Mas no fundo era saber que eles têm a transição. Eles têm 12 gols no campeonato de transição ofensiva e 12 de bola parada. É o time que tem, talvez, muito provavelmente, o time que tem mais gols de bola parada e mais gols em transição. Então a gente sabia, a primeira coisa, saber perder a bola e saber, em alguns momentos, parar o jogo e, quando não consegue parar, deixar o jogo mais lento. E quando não nenhuma nem outra coisa, a gente conseguir proteger a profundidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer as coisas, esses 3 itens, a gente conseguiu eliminar as chances do Cruzeiro de atacar a profundidade e de fazer a transição muito rápida. Eu acho que, essa pergunta ainda não veio, mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que a gente vai fazer dentro do campo. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Parabéns pela vitória. Falar sobre o setor defensivo. 2 jogadores que vêm se destacando. Carlos Cuesta, 26 anos, e Robert Renan, 21 anos, sabendo que esses jogadores, né, seleção da Colômbia, o Robert já andou na seleção de base. A leitura de jogo desses 2 jogadores, queria que você falasse sobre isso, porque realmente hoje eu vi um jogador, já venho vendo esses jogadores já, sabe, no padrão alto. E sobre o Verratti. O Verratti hoje saiu, ele jogou taticamente, isso eu queria que você falasse sobre a posição, sobre o jogo tático dele hoje, que foi muito importante, e a torcida apoiando o Verratti na saída do jogo. Obrigado, professor. Eu vou começar pelo final. Eu acho que o Verratti é o nosso capitão, nosso artilheiro, e tem uma conexão muito sólida com a torcida. Ele foi muito importante aqui desde quando ele chegou e continua sendo. E aí eu entro no jogo de hoje. Ele é sempre muito importante. Às vezes o reconhecimento, quando o resultado não vem, a gente quer arrumar um culpado, às vezes acha que o culpado é errado. Mas o Verratti é um jogador muito importante na parte tática para mim, desde que eu cheguei aqui. Ele cumpre as funções sem a bola com muita precisão, não tem preguiça para fazer, tem saúde para fazer, embora dos seus 30 e alto anos. E ele, de fato, foi muito importante hoje. Muito importante na disputa da bola longa, foi disputa na marcação, na recomposição do time, estava sempre disposto a ajudar em todos os instantes. Então, ele foi muito importante. A outra pergunta que era? Então, o Cuesta e o Robert. Eu acho que isso vale a pena a gente aproveitar a outra pergunta para dar uma retomada, que existia uma pressa muito louca aí por contratação na janela. Quando a gente faz de uma maneira muito apressada, ainda mais sem dinheiro, sem chance de erro, quase nenhuma, a gente acaba errando. E a gente fez as contratações muito mais para o fim da janela que para o começo. Porque eu sempre vim aqui, era questionado, contratação, e não é fácil contratar bons jogadores. No fundo, o Vasco e a torcida quer bons jogadores. Eu acho que a gente foi um esforço contínuo, de muita gente trabalhando. O Felipe, eu, o pessoal de análise, o Admar, foi um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal, de ligar de novo, insistir, o Admar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo, e foi muito importante. Então, assim, esse trabalho conjunto, e sempre com aquele receio de errar na contratação, porque a gente tem que ter para a gente se proteger, para a gente poder errar menos. A gente acabou acertando, não só nesses 2, mas a gente fez uma janela muito boa, com poucas contratações, mas muito assertivas. O Andrés foi uma contratação muito boa, todo mundo tem contribuído. O Matheus França está entrando em condição, que é um jogador muito talentoso. O Thiago Mendes está agora se recuperando da lesão, um jogador que tem um histórico muito importante também no futebol. E a gente espera que ele fique em forma o mais rápido possível. Então, eu acho que as contratações, elas foram muito bem feitas e com muito cuidado, e um trabalho conjunto de muita gente.
Diniz, o Rodrigo Caetano, com outras pessoas da comissão técnica, eles estiveram aqui vendo o jogo do Cruzeiro e do Vasco. Se pedisse para o Fernando Diniz indicar alguém do Vasco, alguns jogadores do Vasco, você diria, presta atenção em quem? Para mim é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que eles estão monitorando certamente alguns jogadores. Eu acho que o Vasco tem jogado no Campeonato Brasileiro, os últimos jogos a gente tem pontuado bem, mas jogado bem a gente tem jogado praticamente todos os jogos desde que eu cheguei aqui. E tem muitos jogadores evoluindo e a gente certamente tem alguns jogadores no radar da seleção brasileira, porque é muito nítido que os jogadores aprendendo a jogar jogos mais competitivos, jogos grandes e jogar bem, e jogadores têm sido decisivos, tanto na parte da frente, hoje na parte de trás também. Robert Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta, super jovem, por conta de uma falha, num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma insistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira, e eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção, ele tem 21 anos só. Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial, para ficar só nele. Tá? Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaíno Zé V+. Você costuma falar que só indicam os erros quando o Vasco tenta sair jogando e não dá certo. Hoje o Vasco trocou 13 passes antes de fazer o primeiro gol, trabalhando a bola desde a defesa. E me chamou muita atenção a participação do Puma no gol, em que ele, pelo lado esquerdo, com a perna direita, ele fez a inversão do jogo. Você fazia muito isso no Fluminense, em times que você costuma passar. Inverter rápido, né? Um lado muito povoado, você inverte muito rápido para poder achar espaço, como saiu o gol hoje. Queria que você falasse um pouquinho da importância do Puma nesse tipo de jogada especificamente, e quando o Piton retornar, a tendência, por ser o jogador da posição canhoto, que ele volte gradativamente, mas assuma, ou o Puma, mesmo com o Piton, tem chance de ser mantido como titular? Obrigado. A tendência é eu colocar os melhores jogadores para jogar. Não tem, eu vou fazer isso sempre na minha carreira inteira. Quando não der para colocar os melhores, é porque não deu mesmo. Eu não sou um cara preso só à posição. Se eu tenho 4 meias que estão brilhando e os atacantes não estão bem, vão jogar 4 meias. O São Paulo, por exemplo, é um time que jogava praticamente 4 meias no ataque durante muito tempo. Eu não tenho essa coisa essa fixação só por causa da posição. Então, assim, eu vou procurar, quando todo mundo voltar e todo mundo estiver bem, vão jogar os melhores, vão entrar aqueles que eu considerar os melhores. Às vezes não encaixa, às vezes, de fato, você não consegue colocar aqueles que estão melhores, porque tem jogadores que ficam em posições sobrepostas e você não consegue encaixar, que está todo mundo bem. Mas sempre que eu